Dois marinheiros sendo encantados por uma mulher bonita para serem sacrificados para um deus da montanha em cima de um vulcão. Não, isso não é o roteiro de um filme de terror, mas sim um episódio de Pica-Pau. E é desse episódio que a gente vai falar agora. Oi, eu sou Alan Rodrigues e sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série. E apesar de ser um desenho extremamente divertido, além de ser uma fábrica de memes, às vezes Pica-Pau tinha uns episódios um pouco estranhos. E dentre esses episódios, Alameda para Bali com certeza pega o primeiro lugar fácil da minha lista. Lançado em 15 de março de 1954, basicamente esse episódio se inicia mostrando um vulcão em erupção, enquanto a sacerdotisa chamada Babalu oferece comida a um deus conhecido como Vulcano. O interessante é que esse vulcão existe na vida real e se chama Monte Agung e é localizado no leste da ilha de Bali, na Indonésia. E com isso, você já entende o título desse episódio. Alameda para Bali, colocando em palavras mais simples, seria o caminho até Bali, que no caso é a localização desse vulcão. Após oferecer alguns rabanetes e cebolas ao deus Vulcano, ele se irrita, dizendo que queria carne fresca. Então, ele ordena que Babalu traga um marinheiro para o sacrifício, senão ele destruiria o seu povo. O Vulcano, segundo a mitologia romana, era o deus do fogo, filho de Júpiter e Juno. A história diz que Vulcano era o deus mais feio de todos, tanto que quando ele nasceu ele foi lançado ao mar pela sua própria mãe por não suportar tamanha feiura. Pois é, né, meu amigo? Enquanto isso tá aí você reclamando na frente do espelho. Pelo menos sua mãe não te tacou no mar, né, meu Deus? Enfim, brincadeiras à parte, a grande questão aqui é que apesar de ter esse nome, o Vulcano nesse episódio não tem absolutamente nada a ver com o deus da mitologia romana. Na realidade, a sua aparência é bastante semelhante ao Barong, que é um personagem da mitologia de Bali. Porém, diferente do que você está pensando, ele não é nenhum demônio. Na realidade, ele é o rei dos espíritos e líder das forças do bem. Barong é o protetor da humanidade, bem diferente desse personagem retratado nesse episódio. O que nos leva a crer que muito provavelmente apenas a sua aparência foi utilizada como referência na sua criação. Após isso, a cena corta é mostrado o Pica-Pau e o Zé Curubu farreando em um bar aleatório. Nessa história eles são marinheiros e como eles realmente estavam em uma espécie de bar, o Pica-Pau já lança pra dentro um copo de velho barreiro, enquanto o Zé Curubu não fica pra trás e já lança uma bebida chamada Stinger. Por incrível que pareça, isso não é uma palavra inventada, mas sim um coquetel que existe de verdade na vida real. O Stinger é basicamente um coquetel duplo, feito com conhaque e creme de menta. É uma delícia. Mentira, não faço ideia. Sei. Mas a grande questão é que depois que eles bebem essas bebidas, eles já ficam todo alegrinho e já começam a dançar. Eu acho essa cena bem interessante porque ela mostra como era o nível dos desenhos antigos. Tipo, isso é algo que jamais aconteceria em um desenho atual. Isso é muito louco de se ver, né? Depois de um tempo observando e percebendo que eles eram marinheiros, a sacerdotisa Babalu aparece pra eles e começa a dançar. No mesmo instante que eles batem os olhos nela, os dois perdem completamente o rumo e são totalmente atraídos por sua beleza. E a partir daí, se inicia uma disputa entre os dois pra ver quem ficaria com a mulher. Mais gado impossível. E é praticamente um vale-tudo entre os dois mesmo. O Pica-Pau já inicia a corrida, prendendo o Zé Curubu em uma concha, mas o mesmo não deixa barato e quando volta, já dá logo um pombão no pé do ouvido pra ele ficar esperto. Nesse momento ele tenta beijar a moça, mas o Pica-Pau coloca uma estrela do mar na frente, que agarra o seu bico e ainda estoura o seu chapéu. Chapéu esse que é mágico, aliás. Tipo, a estrela do mar mal terminou de estourar a parada e ele já respawna ali de novo na cabeça dele. Ah, a velha fórmula dos desenhos animados. Tem como não amar, cara? O interessante é que a estrela do mar foi o único ser que beijou o Zé Curubu e não apodreceu. Mas isso você vai entender melhor mais pra frente. Após isso, o Pica-Pau dá uma flor foguete pro nosso Zeca e diz pra ele entregar pra moça. E nisso, o coitado cai na armadilha, é mandado pelos ares e em seguida ainda cai em cima de uma planta carnívora. O cara não tava com sorte nesse dia. Ele até tenta fugir, mas não adianta. A planta o captura e o engole. Mas por algum motivo, ela vomita o Zé Curubu e apodrece logo em seguida. A cena corta para o Pica-Pau enquanto
enquanto o mesmo continua tentando alcançar a Babalu. A mesma se esconde dentro de um vaso. Então, o Pica-Pau tem a ideia de chamá-la tocando flauta com o seu bico. Igual aqueles encantadores de serpente. O problema é que o Zé Curubu vê ele fazendo isso. E quando ela finalmente sai do vaso, os dois tentam beijá-la, mas acabam na verdade se beijando e o Pica-Pau cai podre logo em seguida. O Zé Curubu também tenta tirá-la do vaso, tocando com o seu bico, mas como a música que ele estava tocando tinha uma qualidade duvidosa, o que apareceu foi na realidade um gorila que já lascou logo um beijão na boca dele. E também já caiu podre logo em seguida. O cara tava podre mesmo nesse dia, hein? Esse negócio de só tomar banho no sábado não tava dando muito certo. Mas com isso você entende aquilo que eu tinha dito lá atrás sobre a Estrela do Mar. Ela foi a única que beijou ele e não apodreceu. Aliás, esse lance de apodrecer com o Zé Curubu poderia perfeitamente ter sido utilizado como desfecho final desse episódio. Imagina só, o Vulcano devora o Zeca e já morre apodrecido logo em seguida. Seria um final bem engraçado, né? Mas enfim, após esse momento o Pica-Pau e o Zé Curubu veem a Babalu no topo do vulcão e correm atrás dela. Nesse instante, sem perceber, eles entram na estátua do Vulcano e caem de trampolim no vulcão. E aqui temos talvez o momento mais estranho desse episódio. O que torna essa cena realmente bizarra, primeiramente é como tudo fica em um tom avermelhado quando eles se aproximam da boca da estátua. O pior é que quando eles chegam no final do trampolim, é possível ouvir uma gargalhada no fundo. Mas é algo bem sutil mesmo, tem que prestar bastante atenção para conseguir ouvir. Por fim, o trampolim que eles estavam queima e eles caem de base em uma frigideira, enquanto são fritos e salgados por essas mãos gigantes de fogo. E nesse momento, por mais que essa não fosse a intenção do episódio, o que eu duvido muito, tivemos uma clara alusão ao inferno com todo esse fogo queimando e essa paleta de cores avermelhada. O inferno, aliás, que já foi representado no Pica-Pau quando ele mandou o Duende dar uma passeada por aqueles lados. Outro momento extremamente bizarro desse desenho. Mas enfim, o Pica-Pau e o Zé Curubu conseguem escapar do vulcão no desespero e ainda quebram os dentes do vulcano. Dessa parte eu gostei. Depois disso, os dois se cumprimentam e o Zé Curubu diz que não quer mais saber de mulheres. Mas isso é só até eles verem outros braços se mexendo atrás de uma pedra. Eles saem no pinote pra ver quem era, mas dessa vez não era uma mulher, mas sim um polvo fêmea. Ela dá vários beijos no Pica-Pau e quando ela finalmente beija o Zé Curubu, ela apodrece e o episódio termina. Apesar de ser um episódio bem do bizarro, Alameda Trabalho consegue ser extremamente divertido de se assistir, principalmente pela trilha sonora e pelo ritmo acelerado do episódio. O medo só vem mesmo quando você pensa nas várias questões que esse episódio deixou sem responder. Por exemplo, o que aconteceu com o povo da Babalu? Eles foram realmente destruídos? E esse vulcano era um deus mesmo? Tenho minhas dúvidas. Cara, e esse povo com a cara mó esquisita aparecendo no final? E isso sem contar a trilha sonora que, apesar de ser extremamente divertida, deixava o clima um tanto quanto estranho. Pois é, são vários mistérios desse episódio, que nós nunca saberemos a resposta. Mas e aí, você gostava desse episódio? Ele foi memorável na sua infância? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Aproveita e comenta aí também outros episódios de Pica-Pau, até mesmo outros desenhos antigos que você gostava e gostaria de ver em um vídeo aqui no canal. Aliás, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no Blackout, não se esqueça de se inscrever para estar ajudando esse canal a continuar crescendo. Qual é? Olha o número de inscritos aí embaixo, cara, me ajuda a aumentar essa parada. A sua inscrição é a minha recompensa. E claro, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí embaixo para estar me motivando a trazer outros vídeos como esse aqui para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até daqui a pouco.